Olá, tudo bem? Meu nome é Robert Souza, esse é o canal Teologia e Você. Você conhece os anjos virtudes? Já ouviu falar sobre essa classe de anjos? Já ouviu dizer algo sobre eles? Eu aposto que na Bíblia você já leu no Novo Testamento, mas você nunca, talvez não tenha percebido. Mas hoje eu quero esclarecer para vocês alguns versículos sobre eles e falar um pouco sobre essa classe de anjos e, claro, as suas tarefas. O que eles estão eleitos para fazer diante do mundo e diante das coisas sobrenaturais, tá bom? Então eu quero dizer primeiro que esses anjos são aqueles que, através dos quais são feitos muitos sinais e milagres na terra. Tudo que é de grande sinal e milagre tem a ver com esses anjos, tá bom? O termo também pode ser vinculado com o termo dos outros, como atributo de poder, já que vem da raiz do dunamis também, né? Em Efésios 1, 20 a 21, vai dizer assim: Ele fez operar em Cristo, que ele ressuscitou dos mortos, se fazendo assentar-se à sua direita nos céus, muito acima de qualquer autoridade e virtude e soberania. Está lá em Efésios 1, verso 20 a 21. E aqui também essa questão da virtude, né? Poder. Eles são apresentados também como uma parte do coro celestial, né? Então, como nós estamos falando das linhas de cada classe de anjos, eu quero dizer que os anjos virtudes são anjos de força e coragem, tá? Do grego areté, que no pensamento aristotélico tem a ver com harmonia e saber prático do mundo, né? Tudo que vai ter evolução com a questão da harmonia e dos milagres de Deus, esses anjos estão presentes no processo. Segundo o pseudo Dionísio, ele vai dizer que esses anjos são donos de grande viribilidade, tá? E são anjos inabaláveis. Eles buscam sempre se espelhar na fonte de todas as virtudes, que é Deus, né? E transmitir, claro, né, o milagre, a cura, aquilo que deve ser feito para os homens, tá bom? E segundo a tradição hebraica também, a gente não vai falar muito disso, porque depois fica aquela coisa, é muito misticismo, tá falando disso e daquilo. Quem comprar o nosso curso, lá na frente a gente abre um pouco mais o leque, tá bom? Então, assim, na tradição hebraica, o príncipe das virtudes é Rafael, que é também conhecido como Arcanjo Rafael, tá? Ele é o único anjo, assim dizem, como líder, né, que possui o poder da cura. A tradição hebraica, né, os rabinos, a Cabalá, diz que ele é o anjo médico dos céus. Ou seja, todo o princípio de cura, de milagres nessa área tem a ver com esses anjos, tá? E que são liderados por ele. E aqui a gente não vai falar nome de outros, tá bom? Então, assim, segundo também algumas linhas, como a do Pseudo Dionísio, a de São Tomás de Aquino, a de Dante Alighieri, que tem um livro muito famoso da Idade Média, né, que é a Divina Comédia. E ali ele fala das 9 classes inferiores também, infernais, né? Interessante aquilo dali, da questão dos pecados capitais, né? Mas a gente não vai falar um pouco sobre isso agora. Mas segundo a linha desses 3 teólogos, escritores, né, teóricos, eles nos ensinam que esses anjos, as virtudes, são os anjos poderosos, que também intercedem diante de Deus, né? A gente coloca uma intercessão aqui em aspas, tá? Por quê? Porque eles interferem também em grandes momentos da história, tá bom? Na Bíblia, no Novo Testamento, a gente tem ciclos, tem citações sobre esses anjos? Sim. Em Atos 1:10, você já parou para analisar quem são aqueles homens? Atos 1:10 diz assim, olha, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. Esses 2 homens aqui são seres sobrenaturais, tá? A tradição vai dizer que são as virtudes. Outros anjos que são virtudes que está na Bíblia é Mateus 28:3. Na verdade vai estar nos sinóticos e no Evangelho de João. Aquele aspecto, aquela parte que vai dizer assim, olha, no Mateus 28:3. E o seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. O seu aspecto era como um relâmpago. Aqui é um anjo,
tá? É uma virtude. E Marcos 16:5 também vai colocar isso. E ao entrarem no túmulo, tá? Viram um jovem vestido de branco, sentado do lado direito e ficaram assustadas. Perceba que em João 20:12, Lucas também tem um texto que fala sobre isso. Em João 20:12 vai dizer: e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Então perceba que no milagre da ressurreição tem um anjo que fica por ali. E esse anjo é a virtude. Tá? É a questão das virtudes, desse poder e dessa autoridade, ele está vinculado no Novo Testamento, em outros versículos também. A gente pode explorar isso depois, tá bom? Mas tudo que é ligado a essas questões corpóreas, de milagres, de algo fora do padrão da lei humana, esses anjos estão presentes. Tá bom? Então eles têm esse domínio sobre as faculdades corpóreas. Aquela pessoa que não tem mais jeito, tá com uma doença mortal, Jesus mandou ressuscitar. E é importante falar um pouco sobre isso, porque às vezes a gente fica assim, olha, um dia ouvindo um testemunho, né? Você ouve um testemunho, ouve um milagre, e aí você diz assim, olha, na hora que a morte viria sobre mim, Jesus veio e me salvou. Nós colocamos, claro, Jesus como o cabeça, né? Jesus, claro, como o centro e que tem o direito de toda a glória. Mas Jesus, ele não fica saindo do céu, indo e voltando para salvar os seres humanos da terra. Essas questões desses milagres, eles têm direcionamento para os seus anjos. As questões da cura, de milagres, da área da saúde, do corpo, isso tem a ver com esses anjos da virtudes. Então, assim, não me pergunte como é que eles estão organizados no processo, mas o que eu quero dizer para você é que, claro, dê glória a Jesus, dê glória a Deus, porque ele efetuou um grande milagre na sua vida, se você passou por um problema sério, mas foi algum anjo que teve ali e virtude saiu ali no processo, autorizado, claro, pelo Eterno, né? São Tomás de Aquino também fala um pouco mais sobre essas questões, além de dizer que esses anjos, eles dominam sobre essas partes corpóreas, né? Esse domínio, além dos prodígios em nomes de Deus que acontecem, tá? Ele tem um propósito. E essa ordem das virtudes, eles pertencem, né, à área mais pura dessas linhas corporais. E aqui eu quero agora citar apenas um parêntese sobre as religiões brasileiras, afro e brasileiras, da linha do espiritismo e tal. A gente não tem aqui o foco de falar mal de religião de ninguém, nem sobre essas questões, mas você percebe isso de forma muito clara quando você, por exemplo, vê algumas religiões brasileiras, quando o sujeito recebe uma entidade, aqui a gente já está falando de uma virtude caída, né? Anjo de asa preta. E ele recebe aquela entidade, ali ele faz uma cirurgia espiritual, ali ele enfia uma faca, uma colher no olho e retira o problema, tá? Ele serra o peito da pessoa, abre, né, sem nenhum tipo de anestesia, sem nenhum tipo de hospital clínico, de especialistas, e ali opera, faz cirurgias espirituais. Ali a gente não vai falar o nome das entidades, mas eu quero dizer que foram anjos decaídos dessa linha das virtudes, tá? Existem pessoas que têm um dom de cura? Sim. Mas existem uns que é a maioria, que recebem entidades, que operam através dela para efetuar aquele tipo de milagre ali, tá bom? Então as virtudes estão envolvidas em todos esses processos, tá? Mais do que isso, a gente vai falar no nosso curso de angelologia, então fique ligado, tá? Curta esse vídeo, por favor, compartilhe, indique a seus amigos e um abraço a todos. Até mais!